E aí, bora descobrir um segredo incrível do nosso planeta? Existe um escudo protetor invisível, um herói que está aí todo dia protegendo a gente e muitas vezes a gente nem se dá conta. Vamos conhecer essa história? Então, para começar, vamos falar de uma coisa que todo mundo conhece, né? O Sol. Ele nos dá luz, nos dá calor, mas será que ele é só amigo? Pois é, aí que está o grande mistério. De um lado, o Sol é essencial para a vida, para ter luz, para ter calor. Mas do outro lado, ele também manda uns raios que são super perigosos para a gente. Ué, como assim? O que será que impede esses raios ruins de chegarem com tudo aqui na Terra? A resposta para essa pergunta, pessoal, está lá em cima, bem acima das nossas cabeças. Existe um escudo que a gente não consegue ver, mas que é absolutamente fundamental para a nossa vida aqui. Olha só que imagem linda! Quando a gente vê a Terra lá do espaço, dá para notar essa camada azul bem fininha em volta dela, né? É como se o planeta estivesse enrolado num cobertor de ar, sabe? Bom, o nome técnico para esse cobertor é atmosfera. É essa camada de gases que, olha só, nos dá o ar que a gente respira, controla a temperatura, basicamente é ela que permite que a vida exista por aqui. Mas escondido dentro da atmosfera, numa parte bem alta chamada estratosfera, é lá que está o nosso verdadeiro herói. A camada de ozônio. Isso mesmo, dá para pensar nela como se fosse, sei lá, os óculos de sol do nosso planeta. É uma camada de um gás especial, o ozônio, que tem um trabalho, importantíssimo. Tá, mas como é que funcionam esses óculos de sol invisíveis? Qual que é o superpoder da camada de ozônio, afinal de contas? Então o negócio é o seguinte, o Sol não manda para cá só luz e calor. Ele manda também uma energia invisível, que a gente chama de radiação ultravioleta, ou simplesmente UV. E não é um tipo só não, tem 3 principais, o UVA, o UVB e o UVC. E, gente, olha que impressionante o que esse gráfico mostra. A camada de ozônio funciona como um filtro muito esperto. Ela até deixa passar uma boa parte dos raios UVA, que são mais tranquilos, mas ela bloqueia quase todos os raios UVB e todos os raios UVC. E são justamente esses dois os mais perigosos para a gente. É incrível, né? Mas aí fica aquela pergunta, como é que esse escudo se forma? De onde é que vem todo esse ozônio lá no alto? Olha que curioso, é um processo que acontece na natureza o tempo todo. Funciona assim. A própria radiação UV do Sol bate numa molécula de oxigênio, aquela do ar que a gente respira, o O2. Essa pancada de energia quebra a molécula em 2 átomos de oxigênio separados. Aí, cada um desses átomos que ficou sozinho gruda em outra molécula de oxigênio inteira. E quando esse átomo sozinho se junta com uma molécula de O2, a gente tem o O3. E pronto, nasceu uma molécula de ozônio. Ok, agora um desafio rapidinho para ver quem tá ligado. Pausa aí e tenta lembrar. Quais são os 2 ingredientes que a gente precisa para formar o ozônio lá em cima? Pensou? É isso mesmo, oxigênio e a luz do Sol. Pois é, mas nem tudo são flores nessa história. Há um tempo, os cientistas descobriram uma coisa bem preocupante. O nosso escudo protetor estava em apuros. Lá pelos anos 70, alguns cientistas já estavam dando toque, falando que tinha alguma coisa errada. Até que em 1985 veio a confirmação que todo mundo temia. Existia um buraco enorme na camada de ozônio, bem em cima da Antártida. O nosso escudo estava ficando mais fino, mais fraco. E o culpado disso tudo? Bom, o grande vilão dessa história tem um nome meio enrolado, clorofluorcarbonetos, ou, para facilitar, CFCs. E o pior é que esses gases eram super comuns. Tinha em spray, em geladeira, em ar-condicionado, em um monte de coisa. Mas espera aí, como é que umas moléculazinhas de gás que saíam de uma lata de spray, por exemplo, conseguiam destruir um escudo do tamanho do planeta inteiro? Parece uma história meio maluca, né? A explicação é química pura. O que acontece é que quando os raios UV datem numa molécula de CFC lá em cima, ela solta um átomo de cloro. E esse átomo de cloro é o verdadeiro problema. Ele funciona como um destruidorzinho. Ele vai lá, rouba um oxigênio da molécula de ozônio e pronto, quebrou ela. E o pior não é nem isso. Depois de destruir uma, o átomo de cloro fica livre, inteirinho, pronto para atacar a próxima, e a próxima, e a próxima. Imagina só, um único átomo de cloro. Um só. Consegue destruir até 100 mil moléculas de ozônio. 100 mil. É uma reação em cadeia, uma destruição em massa causada por um único vilãozinho. Essa descoberta foi tipo um balde de água fria na humanidade. Foi a primeira vez que a gente entendeu de verdade que uma coisa que a gente fazia aqui na Terra podia causar um estrago gigantesco
no planeta inteiro, afetando todo mundo. Então, bora resumir essa história toda para ficar bem claro. A gente tem a camada de ozônio, que é o protetor solar natural do planeta, segurando os raios UV perigosos. Aí a gente, sem querer, inventou os CFCs, que começaram a destruir esse escudo. Mas, e essa é a parte mais legal, a ciência descobriu o problema, soou o alarme e mostrou o caminho para a gente começar a consertar a situação. E o mais legal dessa história toda é que ela é um exemplo de sucesso, sabe? Quando a ciência mostrou o tamanho do problema, o mundo inteiro se juntou. Os países conversaram e concordaram em parar de usar os CFCs. E o resultado? Hoje, o buraco está diminuindo. O nosso escudo está se curando, se recuperando aos poucos. Isso prova uma coisa muito importante, que quando a gente trabalha em equipe e ouve o que a ciência tem a dizer, a gente consegue resolver até os problemas mais gigantescos. A pergunta que fica no ar é: que outros desafios a gente enfrenta hoje que poderiam ser resolvidos com essa mesma união?